Conexão BDF, primeira edição. O seu jornal da hora do almoço. De segunda a sexta-feira, o Brasil de Fato traz notícias, análises, bastidores e informações que fazem diferença no seu dia. Ouça e assista também pelo YouTube do Brasil de Fato. Conexão BDF, primeira edição. Buenas tardes, está no ar mais um 3x4 podcast de política do Brasil de Fato. Eu sou Igor Carvalho, vou com você até às 16 horas, também popularmente conhecido como 4 horas da tarde. E hoje, aqui comigo, para debater o assunto que trataremos logo menos, está a economista Juliane Furno. Boa tarde, Ju, tudo bem? Boa tarde, Igor. Boa tarde, Cibele. Boa tarde a todos que nos acompanham. Por aqui tudo bem, sim. Espero que por aí também. Por aqui está tudo ótimo. Não tenho o céu do Rio de Janeiro aqui, já reclamei disso na semana passada. Mas estou aqui com esse cinzento céu paulista a nos encobrir aqui, tá bom, Ju? Vamos resolver isso daí. Vamos resolver, transferir a sede do 3x4 para o Rio de Janeiro. Você pode acompanhar o 3x4 no YouTube do Brasil de Fato, também nas nossas redes sociais. Lembrando que o programa fica disponível no Spotify após a exibição ao vivo. E você pode também nos escutar na rádio Brasil de Fato 98.9. Mande, por favor, pelo YouTube a sua mensagem, a sua saudação, a sua dúvida, sua crítica. Leremos no ar. Bom, hoje, nessa edição, nós falaremos sobre a crise mundial do petróleo com um olhar especial, com um olhar atento para a realidade brasileira. Vamos tentar compreender por que essa crise tem afetado o preço dos combustíveis no país e a limitação que a Petrobras, que já foi uma estatal plena, hoje tem seu capital misto, por que não interfere da forma como talvez a classe trabalhadora precisasse e esperasse que ela interferisse, e também quais os limites do governo. Para falar conosco está aqui a coordenadora da direção da Federação Única dos Petroleiros, da FUP, Cibele. Cibele, boa tarde, né? Tudo bem? Boa tarde, Igor. Boa tarde, Juliana. Eu acho que esse debate é muito importante ser feito nesse momento, porque, infelizmente, a gente está constatando na prática várias coisas que a gente denunciou, né? Quando começou a tentativa de desmonte da Petrobras como um todo. Ainda bem que não conseguiram fazer tudo o que gostariam, mas conseguiram uma parte. E a gente está sofrendo o efeito disso, que será aprofundado aqui no debate nessa tarde. Legal. Cibele, e assim, eu não falei o sobrenome da Cibele, me perdoa, Cibele. Cibele Vieira, claro. Cibele, por favor, para a gente começar o debate, queria... A guerra acontece há uma instabilidade no Oriente Médio, né? A guerra no Irã, e isso tem influenciado diretamente o preço na bomba nos postos aqui no Brasil. E para a gente é muito difícil compreender como o Brasil pode ficar tão vulnerável a acontecimentos internacionais, por mais que nesse porte. Há para vocês, há para a FUP, para os petroleiros, há uma explicação sobre essa vulnerabilidade brasileira, sobre por que somos impactados de forma tão célere e profunda a uma crise internacional, sendo o Brasil o produtor que é? Então, Igor, a gente tem que compreender, né, que uma coisa é a produção de petróleo, outra coisa é a de derivado e outra coisa é a distribuição. Então, digamos assim, nessa cadeia do diesel, da gasolina, vamos falar diretamente, né, para o povo entender o que a gente está falando, tem várias etapas na cadeia. O Brasil, ele é autossuficiente no petróleo, só que ele não é autossuficiente no refino e privatizou completamente a distribuição.
Então, a gente, quando escuta, né, pô, o Brasil tem tudo. Não, a gente tem uma robustez que nos protege num momento como esse, mas a gente estava caminhando para poder ter uma autossuficiência completa. Infelizmente, a gente vê aí, né, principalmente ali em 2014, quando vem a Lava Jato, é questionado muitas das obras que a Petrobras estava fazendo. Vamos lembrar que se questionou a construção da refinaria Abreu e Lima, se questionou a, a gente vai falar um pouco de fertilizantes também em algum momento, se questionou as fábricas de fertilizantes, inclusive a do Mato Grosso, que estava sendo, né, concluída, se questionou por que estava fazendo tanta obra a Petrobras, como se fosse um interesse para conseguir ter desvio de verba, coisa que não era, uma questão muito mais estratégica de soberania nacional mesmo, porque já se identificava nos anos 2000 que a Petrobras precisava investir em refinaria, porque a gente não tinha uma autossuficiência no refino. Na verdade, a autossuficiência até no petróleo mesmo, ela foi consolidada muito mais forte ali depois, até com o pré-sal, né? Mas no refino a gente não conseguiu alcançar em nenhum momento. Se a gente tivesse concluído as refinarias que estavam previstas de serem concluídas naquela ocasião, talvez, muito provavelmente, hoje a gente teria já uma autossuficiência no refino também. Só que no período de 2016 até 2023, vamos colocar assim, começo, a gente foi na contramão disso. Por que a gente coloca isso com toda a segurança possível, né, de ser colocada, com toda certeza? Porque ao invés de seguir investindo em aumentar o nosso potencial, principalmente de refino, a gente paralisou as obras que estavam sendo feitas, tá? E vendeu refinarias que já existiam, como é o caso da refinaria na Bahia, né, a RELAM, é o caso da Clara Camarão, no Rio Grande do Norte, é o caso da REMAN, no Amazonas. Então, a gente diminuiu o potencial, né, estatal de refino, ao invés de aumentar ele. Ao mesmo tempo que a gente também parou obras que estavam em andamento no Rio também, que era o Comperj na época, né, que agora a gente está chamando de Boa Ventura, e também nas outras áreas, fertilizantes, enfim, vendemos os dutos, que é parte da logística, para você extrai o petróleo cru, você chegar na refinaria, às vezes ele passa por duto, e depois o derivado também, às vezes, é distribuído por dutos. Então, a gente vendeu grande parte dos dutos, que a gente chama do NTS, né, que é a empresa, foi privatizada também, e o que a gente considera, talvez, não, é difícil colocar em questão do que foi o pior nesse sentido, mas a privatização da BR, porque a privatização da BR, que é o que o brasileiro vê, que é o postos de combustível, são os postos de combustíveis, foi privatizado sem a população saber que isso aconteceu. E foi feito de uma forma a enganar, a parecer que isso não aconteceu. Se você perguntar para as pessoas na rua, elas vão falar que a Petrobras ainda tem postos. Por quê? Elas veem um posto que é BR, só que hoje ele é Vibra. E proibiu a Petrobras de voltar para o segmento de distribuição, garantiu o direito de uso da marca BR e grande parte do que é vendido nesses postos não é nem feito no Brasil. Então, assim, a gente vê realmente que foi um período muito ruim, foi na contramão da busca pela soberania energética brasileira. Legal, Cibele. Obrigado. Ô, Ju, ante esse histórico importante que a Cibele fez, eu fico numa dúvida, queria te escutar. A instabilidade no Oriente Médio, ela não acaba sendo utilizada pelo setor como uma forma de atingir o consumidor, de colocar uma pressão, cria-se uma justificativa. Não haveria forma de intervir no controle do aumento do preço da gasolina para que não afetasse tanto a vida do trabalhador? Ótima pergunta, Igor. Acho que a Cibele já começou muito bem e é bom lembrar, por isso vou fazer coro aqui a fala da Cibele. A gente tinha um projeto em andamento no Brasil nos anos 2000, especialmente ali no segundo governo Lula,
um projeto de lidar com isso que seria um problema, seria um gargalo no médio prazo, que é a produção de petróleo aumenta e a capacidade de refino não acompanha. E vamos lembrar que o petróleo, a energia, tem uma correlação automática com o nível de urbanização, com o crescimento econômico, com o aumento do consumo. Vou dar um exemplo. Quanto mais a população tem renda, mais ela tem acesso, inclusive, a coisas que são direitos humanos básicos. Então, quando os países estão crescendo economicamente, existe uma tendência do aumento do consumo per capita de energia. E aquele ali era um momento que o Brasil crescia substancialmente, né, para os seus padrões, aí vamos dizer, de normalidade. Então, havia o projeto da construção do Comperj, havia o projeto de construção da refinaria Abreu e Lima, das refinarias Prêmio 1 e Prêmio 2 no Ceará e no Maranhão. O que acontece? Essas refinarias Prêmio nem começaram, o Comperj foi paralisado e a refinaria Abreu e Lima foi inaugurada mais ou menos com 1/3 da sua capacidade de refino original. Então, houve um desmonte, houve um aborto com a Lava Jato do que poderia ser ferramentas e instrumentos para que a gente fosse menos dependente do preço do petróleo a nível internacional. Mas ainda é possível fazer muita coisa, porque a Petrobras, o Brasil, na verdade, importa em torno de uns 25%, 26% do diesel que a gente consome. Ainda assim, essa é uma parcela minoritária. O grosso dos preços são dados em reais, são preços domésticos. Portanto, não estão completamente sujeitos a essa dinâmica da oferta e da procura global, mundial de petróleo. E a Petrobras é uma empresa estatal, foi criada na década de 50 sobre uma missão que era de garantir autossuficiência energética, soberania energética, que envolve não só a disponibilidade física da energia, mas também a preços acessíveis. Portanto, ela deve perseguir, ao mesmo tempo, os objetivos microeconômicos, né, vamos dizer, de uma empresa que é uma empresa de capital misto, então ela tem que dar lucro, mas, por outro lado, também já está, inclusive, precificado nas suas ações que ela é uma empresa estatal, coordenada e mobilizada em torno dos interesses do Estado, da sociedade brasileira. Então, o que eu acho que a Petrobras deveria fazer? Ela deveria absorver esse aumento do preço internacional, que vai refletir no caixa dela nesses 26% que ela importa de diesel, e manter o máximo possível do preço atual para os consumidores, ou seja, amortecer esse impacto. Isso vai gerar o quê? A Petrobras vai quebrar por isso? Ela vai ter um déficit orçamentário, né? Ela vai entrar numa falência? Não, a Petrobras é uma empresa lucrativa, bastante lucrativa, e o que vai acontecer com essa ação, ou seja, com a Petrobras amortecendo esse custo mais elevado do barril de petróleo no mercado internacional, é que ela vai reduzir margem de lucro. Então, os investidores privados, né, os acionistas minoritários, na hora de distribuir os seus dividendos, vão receber menos. Mas a Petrobras vai seguir sendo uma empresa lucrativa e superavitária, como ela sempre foi, como ela já fez em outros momentos também, de amortecer a flutuação do preço internacional no preço doméstico. Então, a gente tem essas condições e eu acho que é importante que a Petrobras esteja em consonância com aquilo que ela é vocacionada para ser, né? Uma empresa estatal que tem como missão a autossuficiência e a segurança energética do povo brasileiro. Legal. Ô Cibele, eu queria, antes de nós entrarmos, a Ju nos fez um convite aí, eu quero explorar, que é falarmos um pouco dos acionistas da Petrobras, né? Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouco sobre a formação e como funciona, qual é a dinâmica do Conselho de Administração da Petrobras. Igor, eu acho que assim, não tem como deixar de citar aqui algumas coisas que vai ter a ver e eu vou chegar nisso, tá? Porque a gente tem o que o conselho pode fazer. Só que, como a Ju colocou, a gente tem também as diretrizes da própria empresa. E muita coisa
que foi feita, além do desmonte do projeto que havia da Petrobras e parte do que já existia da empresa, né, no sentido da privatização, a gente teve mudanças na governança da empresa. E aí mexe também no conselho de administração. Porque é verdade que a Ju trouxe a questão da missão da Petrobras, que é para que a empresa existe. Isso é o norteador do conselho de administração. Para que ela existe? Ela existe para abastecer o mercado nacional. Só que no governo do Temer, o Pedro Parente, na época do Pedro Parente, foi mudando, iniciou-se uma mudança de governança na companhia. E isso a gente precisa conseguir rever também, não apenas reestatizar os ativos que foram privatizados e seguir construindo novos, mas a gente precisa também rever essas normas internas que dialogam diretamente com essa sua pergunta, porque eles mudaram o objetivo da Petrobras existir. Eles minimizaram o impacto na missão, no porquê que a Petrobras existe, que era esse originário da sua fundação de abastecer o mercado nacional, e transformaram uma finalização da empresa por dentro. Então, nós tivemos críticas lá nos anos 2014, quando foi feito um processo de amortecer oscilações externas. A gente pode depois discutir, aprofundar a forma de fazer algumas dessas coisas, mas a questão é que deu muito questionamento nesse sentido que a Juliana trouxe e que a FUP concorda. A Petrobras, ela tem como segurar os preços sem deixar de dar lucro. A gente fala em questão de diminuir o lucro, mas seguir sendo uma empresa, inclusive, muito lucrativa. Só que as mudanças que fizeram no estatuto da companhia, né, na governança dela, elas são feitas no sentido de impedir um pouco essas coisas. Eles mudam o objetivo da empresa de ser, eles mudam a política de dividendos da companhia, tá? Então, passa a ser o dividendos atrelado ao fluxo de caixa, outros indicadores que possibilitem, inclusive, passar mais do que 100% do seu lucro em dividendos, e fizeram isso. E isso transforma um pouco o ambiente de decisão no Conselho. E agora, hoje, a gente volta a ter, né, um governo que tem um Estado, através do governo Lula, que volta a ter um olhar para a Petrobras, que a Petrobras tem que ser a empresa estatal que ela foi criada para ser, mas a gente enfrenta dificuldades internas nesse sentido dessas coisas que foram mudadas nos regulamentos da própria Petrobras. E aí, isso tem autonomia no Conselho de Administração. Parte delas foi na lei das estatais, que tem algumas coisas. Eles procuraram engessar de uma forma a privatizar as estatais por dentro. A colocar que as estatais não pode jamais lesar o acionista privado, e lesar no sentido de minimizar o lucro. Não é no sentido de não dar lucro, tá, gente? É no sentido de qualquer decisão que não seja olhando a maximização do lucro imediato. Isso pode ser considerado uma coisa que fere algumas coisas que foram aprovadas na lei das estatais e, lógico, fazendo a leitura da forma que eles também querem que faça, Claro. né? Agora, o Conselho de Administração, ele é majoritariamente indicado pelo Estado brasileiro, né? Você tem a composição dos acionistas minoritários, mas a gente tem maioria no Conselho de Administração. Mas não havia, digamos assim, talvez um ambiente até político mesmo, de você conseguir fazer a discussão para alterar essas questões estatutárias que foram mexidas sem nenhum alarde e sem sequer a população saber que isso aconteceu nos anos, principalmente, aí do governo Bolsonaro. Poxa, é muito triste, né, Ju, que esse cenário que a Cibele nos traz, de que não é possível fazer o debate político dentro do Conselho de Administração da Petrobras, que é dominado majoritariamente por pessoas indicadas pelo Estado. E aí eu fiquei ouvindo aqui a tua análise e o que a Cibele acabou de nos trazer, e assim,
te provocando um pouco, Ju, a partir da sua resposta, teria a Petrobras, ao invés de ser um instrumento do desenvolvimento nacional, teria ela se tornado mais um aparelho que atende aos interesses dos seus acionistas e que isso sobrepõe os interesses nacionais? Olha, isso está na história da Petrobras. A Petrobras, historicamente, teve essa tensão. Alguns intelectuais que estudaram o setor vão chamar de uma empresa bifronte, porque desde que ela foi criada, a Petrobras foi criada como uma empresa estatal, monopolista na produção, na exploração, na produção, no refino de petróleo, mas sempre foi uma empresa de capital aberto. Então, ela nasce com essa contradição. Ao mesmo tempo que ela precisa responder a necessidades estatais, e vamos lembrar que a década de 50 é um período de rápida e acelerada industrialização no Brasil, e para o motor da indústria é o combustível, ela nasce como uma empresa que precisa se viabilizar, né, empresarialmente para poder ter os seus acionistas minoritários. Esse pêndulo entre uma empresa, ora com uma face mais estatal, né, nos governos Vargas, mesmo nos governos na ditadura militar, ela passa a uma face mais de mercado nos governos Fernando Henrique, depois ela transita mais uma vez o pêndulo para uma face mais estatal, e desde o governo Temer, como a Cibele falou, ela está submetida a um conjunto de legislações, em especial a lei das estatais, que vão constrangendo a sua capacidade de ser um instrumento do Estado brasileiro, um instrumento do desenvolvimento industrial, que ela sempre foi, e um instrumento também de redistribuição, vamos dizer, da renda do petróleo, né, através de preços mais competitivos. Então, não dá para cravar que a Petrobras deixou de ser esse instrumento de Estado, mas dá para dizer que ela está mais uma vez sob essa tensão, que é a tensão originária e fundamental, né? Agora, numa situação em que o pêndulo e que o papel do Estado se fortalece na economia, mas ainda submetida às amarras do período anterior. Eu vou lembrar uma frase que eu acho que eu já falei várias vezes, que é do Rafael Correa, ex-presidente do Equador, que ele dizia que fazer coisas, né, a esquerda conseguir fazer coisas é muito difícil numa sociedade capitalista. Mas a esquerda desfazer coisas que foram feitas é mais difícil ainda. Então, eu acho que a gente ainda não enfrentou com coesão e capacidade suficiente o enfrentamento do desmonte desses aparelhos, aparatos jurídicos e administrativos que vão impedindo que a Petrobras se comporte como uma empresa estatal. E aí termino dizendo o seguinte: a Petrobras é uma empresa estatal. Isso significa que do controle da Petrobras, pelo menos 51% desse controle, que vai se refletir no conselho, tem que ser do Estado. Mas há uma diferença entre o controle e a composição do capital social da Petrobras. O que eu quero dizer? No capital social total da Petrobras, não é que o Estado recebe 51% do lucro da Petrobras e o setor privado 49%. É bem pior, porque do capital social das ações com direito a recebimento de dividendos, preferenciais ou ordinárias, mais de 60%, se não me engano, é para o capital privado. A parte que cabe à União e às empresas estatais, como o BNDES Par, é muito residual. E dentro desses 66%, 60 e poucos por cento, que é capital privado, a maioria dele é capital privado internacional. Então, dá para dizer que a Petrobras, com essa política, opera um processo que é uma característica dos estados dependentes do capitalismo, que é essa transferência internacional de valor, essa drenagem de recursos da periferia para os centros capitalistas. Ótimo, Ju. Sempre uma aula aqui para gente. Cibele, eu fico na dúvida sobre os limites. Eu sei que para os petroleiros, para a FUP, esse limite ele podia responder a uma ordem um pouco mais radical, mas os limites de atuação do governo federal numa situação dessa, até onde ele pode ir por regimento, por regulamento, por força da lei, e até onde ele pode ir politicamente?
Ô Igor, a FUP organizou já um, um documento, né? Um dossiê, digamos assim. Aqui, dossiê parece uma coisa, enfim, muito, né? Agora, é um documento que a gente levantou tudo que foi alterado na governança, fazendo o olhar. O que é que tem na esfera do Conselho de Administração deliberar, o que é que precisa passar pelo Congresso e o que é que poderia ser, inclusive, via MP. A gente entregou esse material já, né? Desde a FUP participou do planejamento na transição do governo federal, né? Então, a gente vem dialogando, a gente tem esse estudo, e a gente já entregou isso para o Planalto, olhando o que, na nossa visão, precisava mudar dessas travas burocráticas que eles fizeram. A gente não conseguiu avançar nesse sentido ainda, mas vamos lembrar, gente, que é muito complexo fazer isso, são muitas coisas ao mesmo tempo. Como a Ju bem colocou, é difícil você reconstruir tudo que foi desfeito. E não dá para a gente também ir ao extremo e não olhar o que a gente conseguiu já avançar, né? É gritante a diferença. A gente pode pegar que a Petrobras, mesmo com essas limitações ainda colocadas, a gente vinha pagando nos governos anteriores 110% do lucro líquido em dividendos. E eu estou falando teve vez que chegou a ser, acho que, quase 200% em dividendos. A gente pagou mais de 100 bilhões em dividendos. E é o que a Juliana explicou, que é muito importante, que é uma parte, mais ou menos 36% que vai para a União. Então, muita gente questiona e fala, não, mas a Petrobras não mexe com isso, porque também é interesse do próprio governo. Não é bem assim. Outro debate que a FUP faz é que nós entendemos que a Petrobras como estatal e as empresas privadas também, elas têm que financiar via impostos o Estado brasileiro, assim como é em todos os países, né? Então, existem formas das empresas, via a taxação da produção, que é os impostos, contribuírem para o financiamento do Estado, que é importante, senão não tem política pública, senão não tem redistribuição de renda, enfim. Então, a gente não nega a importância disso. Só que quando você faz isso via dividendos, você está privilegiando o acionista privado, que é a maior parte que recebe os dividendos da Petrobras. Nesse momento, a Petrobras conseguiu voltar ao patamar de distribuição de dividendos que era na época dos anos 2000. Na época de 2003 a 2013, ela passava em torno de 35% do lucro líquido em dividendos. Agora, esse ano, ela passou 37% do lucro em dividendos. Então, isso é uma queda de braço, gente, muito grande. Tá? Não é, começou a chover, está com o coteiro onde eu estou. Não é pouca coisa. Agora sim, isso é uma coisa, é um embate que a gente já conseguiu avançar. Outra coisa é a distribuição. Desculpa, gente, é porque realmente eu estou num lugar aqui, começou a ter coteira, mas já me ajeitei. Só concluir o raciocínio que consigo concluir aqui. Outra coisa que a gente conseguiu avançar, mesmo com as limitações, é a retomada das obras que tinham parado. Então, a gente já retomou a obra para avançar até que Abreu e Lima, em Pernambuco, foi concluída só 1/3. Então, a gente está concluindo os outros 2/3 que faltou. Já retomamos a obra do Comperj, agora o Boaventura, no Rio de Janeiro, que é para aumentar a nossa capacidade de refinar. Porque a gente importando parte do diesel e da gasolina também, coisa, né, que a Juliana já trouxe, a gente, mesmo tendo que a composição do preço, grande parte, 80% é em real, os importadores ameaçam não vender para o Brasil, porque eles não vão conseguir concorrer com a Petrobras. Então, a Petrobras segura os preços, os importadores alegam que aí eles não vão vender. E aí a gente teria o suposto risco de desabastecimento
de em torno aí de 20%. Não é tão simples assim. Você tem como fazer uma composição, mas é um pouco por isso que o governo fez as medidas que fez e agiu muito rápido. O governo abriu mão do tributo para o diesel importado, não para a Petrobras, para o importado, para conseguir fazer que os importadores não aumentassem tanto o preço. A Petrobras, se a gente for comparar com as empresas, pegando aí a principal refinaria que foi privatizada, como a da Bahia, que hoje está na mão da Selen, enquanto agora, variação do dia 28 de fevereiro para dia 28 de março. A Petrobras que não reajustou a gasolina, e depois de 20 dias de conflito, né, que foi agora ter um reajuste, esse mês todo, no diesel, aumentou em torno de 11% na bomba da Petrobras. Não aumentou a gasolina e 11% na bomba da Petrobras. A Selen, que é a empresa privada na Bahia, que tem na refinaria, aumentou 44% Sim. a gasolina e 74% o diesel. Tá? Então a gente vê que mesmo com essas limitações, a Petrobras segue sim sendo um instrumento de política estatal. Claro. Agora, a gente mesmo assim achava que ela não precisava nem ter aumentado agora. Era possível ela ter esperado um pouco mais. Mas em algum momento ia acabar aumentando alguma coisa. Mas era possível esperar mais para ter um cenário um pouco mais claro e não entrar num frenesi que os postos foram oportunistas, eles aumentaram os preços, mesmo sem ter o aumento na bomba, que esse foi essa escalonada de preço que o consumidor sente, e mesmo ainda sendo que os importadores ainda estavam com estoque. Então, não é nem que eles estão comprando coisa mais caro, a parte, os 20% que vem de fora, não. Foi literalmente oportunismo mesmo. Claro. Tá? Então, a gente podia ter segurado mais esse frenesi. Mas mesmo sendo que não fez 100% isso, fez grande parte. Enquanto o outro aumentou 74%, no mesmo mês a Petrobras aumentou só 11%. Então a gente vê aí que ela segue sim atuando como uma empresa estatal. Legal, obrigado, Cibele. Vamos dar um tempo, vou chamar aqui, vou dar um recado, dar um tempinho para a Cibele conseguir arrumar ali a estrutura dela. E antes da gente continuar com a nossa análise, fazer um convite para você que acompanha o site do Brasil de Fato, os podcasts do Brasil de Fato, a Rádio Brasil de Fato, você que segue os nossos conteúdos aqui, você agora tem a oportunidade de apoiar o jornalismo feito por nossa equipe através da campanha Apoia-se. Olha, hoje eu vou acertei. Basta direcionar aqui o seu celular para esse QR Code, vai direto para a página, ou então acesse apoia.se/Brasil de Fato e apoie a comunicação popular. Quem apoia leva lembranças aqui do Brasil de Fato. Você pode também deixar recados, como fizeram o Joaquim Silvino, mandou aqui uma boa tarde, e o Ezequias Ferreirinha, além de boa tarde, fez uma saudação a Cibele, companheira petroleira. Vamos seguir aqui então com a nossa conversa. Ô Ju, a Petrobras, ela exporta muito petróleo bruto, né? Em 2025 foram 765 mil barris, a média por dia. A China é nossa principal compradora, 48% dessa produção é escoada para a China. A Cibele falou um pouco agora, mas eu queria te ouvir, porque nós importamos cerca, apesar desse consumo e de exportar, apesar dessa produção e de exportarmos tanto, nós ainda importamos 10% da gasolina que consumimos e 25% do diesel. Essa lógica, ela é viável para o país? Ela ajuda a combater os altos preços na bomba? Não, ela não é uma lógica muito racional. Inclusive, é por isso que a refinaria Abreu e Lima, por exemplo, ela foi a primeira refinaria a ser construída no Brasil desde a década de 80. Então, desde os anos 80, a gente não investiu mais em aumento da capacidade do refino. Com a sociedade crescendo, com o progresso econômico se desenvolvendo, né? Portanto, com as pessoas demandando mais energia. Por isso, Abreu e Lima
foi um projeto tão importante, né? Não só porque ele estava ligado também ali com o processamento das áreas do pré-sal, com essa grande descoberta de óleo embaixo da camada de sal, mas exatamente para garantir que a gente pudesse internamente ter autossuficiência, não só na exploração, né, e produção, mas também no refino. Acontece que houve um desmonte, houve uma opção de não prosseguir o projeto que nos lograria melhores condições de processamento desse óleo no Brasil. Então, o que acontece? Hoje a gente produz muito petróleo, diga-se de passagem, produz com baixíssimo custo, porque teve muito investimento na área do pré-sal. Então, eu lembro que o Bolsonaro gostava muito de dizer nas eleições passadas coisas como a dívida da Petrobras tem 900 bilhões, sei lá de onde tirava essa cifra. Mas mesmo assim, que a dívida da Petrobras seja uma dívida elevada, ela está ligada a um conjunto de esforços que foram feitos justamente para que hoje a gente colha esses frutos, né, de um baixíssimo custo da produção de petróleo. Mas a nossa capacidade no refino não aumentou na mesma proporção. Então, a gente, como a Sibeli falou, a gente não transforma, a gente não explora gasolina, não explora diesel, explora o óleo que vai ser refinado. Se a gente não tem capacidade de refino, a gente tem que, portanto, importar. E aí, qual que é a questão principal, assim, para finalizar? A Petrobras é uma empresa, ainda, apesar dos esforços no sentido contrário, é uma empresa que preza pelo seu caráter verticalizado ou integrado. Quero dar um exemplo. A Petrobras atua desde a exploração até a produção de petróleo, até o refino, né, o transporte por duto, até o refino de petróleo, e anteriormente na distribuição e na revenda de petróleo. Isso faz com que a Petrobras atue em dois elos distintos da cadeia produtiva. Nesse caso concreto, o que eu quero dizer é o seguinte: a Petrobras poderia, em termos financeiros, amortecer o impacto do aumento do preço internacional, tendo aí uma redução do seu lucro na atividade de refino e distribuição, mas ela compensa, Igor, porque ela se aproveita dos preços internacionais exportando petróleo cru. Então, só uma empresa integrada pode ter, eventualmente, déficit em uma das pontas, mas esse déficit é coberto pelo próprio superávit conquistado em outra. Então, se o preço internacional está elevado, a gente vai ter uma redução da lucratividade, né, se a gente amortece esse preço para o consumidor brasileiro, lá na bomba do posto de gasolina, e vai compensar isso porque ela vai aumentar o seu lucro, por outro lado, na atividade de exportação desse óleo. Então, assim, não tem racionalidade. E, neste caso, felizmente, a Petrobras, assim como todas as grandes empresas petrolíferas, mantém esse caráter verticalizado que nos dá mais maleabilidade, mais margem de manobra para poder operar, de fato, uma política econômica doméstica que se beneficie do mercado internacional e poupe o trabalhador brasileiro de arcar com esses custos, em boa medida em função da desorganização da oferta de petróleo, em função da guerra, mas também do mercado financeiro. Porque, veja, ontem o preço do petróleo começou a cair porque o Trump, né, anunciou que estaria em andamento uma possibilidade de cessar-fogo. Depois que viram que não, o preço voltou a subir, ou seja, a especulação do mercado financeiro. Obrigado, Ju. Sibeli, o mercado financeiro, ele reclamou muito que a Petrobras abdicou do chamado PPI, Preço de Paridade de Importação, que é uma política que ajustava automaticamente, né, o preço reajustava os combustíveis de acordo com o que era imposto pelo mercado internacional, e que em 2023 o governo Lula, no seu primeiro ano desse terceiro mandato, derrubou. Eu queria, Sibeli, constatamos aqui que havia formas e que é possível que o preço não esteja no nível que está hoje, que ele esteja abaixo. Mas eu queria, se for possível, Sibeli, que você nos desse uma ideia, caso o PPI ativo estivesse, nós teríamos hoje na bomba um valor menor ou um valor maior? Olha, Igor, isso é uma ótima pergunta, até porque tem a ver diretamente com essa desestruturação que foi feita
no setor estatal do petróleo, a transformação que eles tentaram fazer e fizeram em alguma medida, e a gente está desfazendo agora. Por quê? Qual que era a lógica do PPI? Eles, ao invés de aumentar o parque de refino nacional, a Petrobras praticamente não queria mais ter refinaria. Ela colocou à venda em torno de 70% das suas refinarias. Ela vendeu algumas, mas outras foi colocada à venda e não conseguiram concluir, até porque teve muita luta, muita resistência para ir retardando esse processo. Não conseguimos barrar tudo, mas conseguimos segurar muita coisa, né? E o PPI ele estava nessa lógica. A primeira questão que o Pedro Parente tentou era vender, ele foi tentar vender as refinarias, e aí o pessoal reclamava, mas não vou comprar as refinarias no Brasil, porque não adianta eu refinar no Brasil, porque depois eu vou ter que concorrer com a Petrobras e eu não vou conseguir fazer o preço que ela faz, porque tem alguns momentos que ela primeiro que ela é empresa integrada, como a Juliana colocou, então ela já tem a questão de ter o próprio insumo, que é o petróleo, né? Então, isso já traz uma vantagem competitiva, vamos dizer assim, e que qualquer empresa capitalista usa essas vantagens, isso não tem nada de errado. E outra coisa que ela tem nesse olhar de absorver, né, às vezes altas muito grandes, mas também, às vezes, ela não repassa quedas muito grandes, ela procura manter o preço mais estável. E isso gerava um incômodo para o mercado privado vir para o Brasil. O que eles fizeram? Colocaram a política de preço de paridade de importação, porque aí eles conseguiam privatizar as refinarias da Petrobras, que não teria aquele medo, né? A pessoa que vai comprar a primeira refinaria à venda, olhava, bom, depois os caras não conseguir, né, seguir vendendo as refinarias, e eu vou não conseguir ter um mercado competitivo por conta da Petrobras. Aí que eles foram transformando a Petrobras por dentro, essas mudanças que eu falei na governança. O que é o PPI? PPI, a gente falou, se você tem 5 canetas como essa, uma vem de fora e outras 4 são feitas aqui no Brasil. Aí eu olho e falo assim, bom, o meu custo para fazer essa caneta no Brasil é R$2. Só que se eu for trazer de fora e ter todo o custo de frete, de tudo, ela não custa R$2, ela vai custar R$3,50. Então, para eu abrir o mercado para essa outra pessoa que quer trazer de fora, eu vou vender a minha também na R$3,50. E aí a gente passou a vender com preço internacional, só que a gente não tinha o custo internacional, nossa moeda real, não fazia nenhum sentido aquilo, a não ser essa questão de incentivar a abertura do mercado do refino para importadores e para a questão de privatização das refinarias. Tanto que, nesse período, a utilização da capacidade instalada no Brasil era em torno de 60% das refinarias. A gente reduziu a produção nacional, tendo capacidade instalada para tal e tendo demanda. O que aconteceu? Aumentou em muito empresas cadastradas para importar e aumentou em muito o nível de importação de derivados naquele período. Então, a gente conseguiu agora voltar, a capacidade instalada está sendo utilizada em torno de 95%, que é o limite mesmo, porque tem questão de segurança, né? E a gente conseguiu não ter mais o PPI. Se o PPI tivesse em vigor, seria mais ou menos essa subida que a gente falou da Selen, que é a empresa privada no Brasil. A gente consegue fazer essa comparação direta. Enquanto a Petrobras subiu o diesel no mês, né? Não no mês inteiro, ela subiu 11%, a Selen subiu 74%. Então, se a gente fosse aplicar o PPI, seria mais ou menos essa subida que a gente estaria tendo. Eu quero fazer um registro aqui, que apareceu essa questão da exportação do petróleo cru, e eu acho que o governo Lula acertou muito a forma que fez. Retirou o tributo da produção, da circulação do diesel, né, e colocou na exportação. Então,
a gente não estava, né, com a taxação para exportação de petróleo cru e derivados. Hoje a gente colocou, ou seja, o governo abriu mão de uma arrecadação federal que atingia diretamente o mercado interno, vamos dizer assim, mas vai ter até um aumento de receita, porque passou a taxar a exportação, que é o que a gente sempre defendeu, a FUP sempre defendeu que tinha que ter taxação de exportação como uma política de fomento ao petróleo ficar para ser refinado no Brasil e também o que é refinado, independente se é Petrobras ou não ser exportado. Então, eles colocaram agora que a gente tem aí 12% de tributo para exportar o petróleo cru e 50% se alguém exportar diesel. Porque não faz sentido nenhum o Brasil precisando de diesel. Você vai exportar diesel, né? Então, assim, isso é uma forma muito mais inteligente da estatal contribuir com o seu papel, inclusive, de arrecadadora que todas as empresas, independente de ser estatal ou não, têm que contribuir com a sua parte na sociedade que ela está, né? E só que não através do mercado consumidor nacional, mas através da exportação, favorecendo que fique aqui no Brasil. Importante só também colocar que quando o Lula coloca para os governadores abrir mão do ICMS, ele está colocando nessa lógica, que é para não lesar o mercado interno, né? Pelo menos temporariamente. É óbvio que isso tem que vir com contrapartida, né, gente? Não Claro. adianta você abrir mão de receita e os postos abocanharem e aumentarem a fatia que fica daí na distribuição, que é o que a gente está vendo que está acontecendo agora nessa crise, parte disso. Só que tem como os estados abrirem mão, pelo menos temporariamente, do ICMS. O governo federal já colocou que ele arcaria com metade da queda de receita, até porque, né, tem essa outra taxação agora, e aí seria só para importação. Que tem gente olhando falando, não, mas então isso vai aumentar o lucro da Petrobras, que vai virar dividendo para o acionista privado. Não, porque não é a Petrobras. Isso aí é na lógica de como a gente ainda, de fato, por ausência do parque de refino, que estava planejado a gente virar autossuficiente, não concluiu aquele projeto, que foi retomado agora, mas ainda não concluiu. Então, é uma forma do Estado brasileiro tentar segurar essa parte que ainda vem de fora, que é importada. Então, nesse sentido, essa política ela tem lógica, sim, só que não é para ser eterna e não é uma coisa que resolve. O que resolve é ter capacidade instalada de refino no Brasil. Eu vou fazer. Ju, começando contigo, queria fazer uma pergunta para as duas. Me parece que a resposta é óbvia, pelo que escutamos dos argumentos de vocês, mas queria, talvez, conversando aqui entre nós, entender os caminhos. Mas o presidente Lula tem dito, desde a semana passada, em reestatizar algumas refinarias. Reestatizar algumas refinarias. Eu queria escutar vocês duas, começando por você, Ju. Ele falou especificamente da Clara Camarão Sibeli, lá do Rio Grande do Norte, né? Que teve alguns aumentos criminosos, foram 4 aumentos em menos de 15 dias, criminosos, que impactaram, obviamente, toda a cadeia. Queria escutar vocês. Acerta o presidente Lula em fazer esse debate publicamente? Oi, Ju, você puder começar? Pode ser, mas vou ser bem breve. Acho que acerta muito. Mesmo que eu acho que são 2 caminhos, assim, 2 análises. Uma coisa é identificar a viabilidade, as condições, a segurança jurídica, os contratos. Acho que a gente tem que estar subsidiado desse tipo de informação. Mas acho que outra é a tática política, é a mensagem política, é a sinalização de estamos de olho, estamos preocupados, isso aqui não é terra de ninguém, a gente, né, tem um Estado aqui atuando. Então, acho que mesmo que não consiga efetivamente a reversão dessa privatização,
o rebuliço que causa, quer dizer, o Estado sinalizar isso, pode já ser importante para enquadrando essas empresas a se comportarem, né, tal como manda o regulamento interno. Cibele? Igor, tem uma usina que eles estão falando de reestatizar, além das refinarias, que é a usina de biocombustível de Quixadá. Porque toda essa questão trouxe de volta também uma questão sobre quanto por cento vai de combustíveis não fósseis na gasolina e no diesel, né? E aí a gente tem uma usina que está fechada, né? Então ela não precisa nem ser recomprada, ela pode ser aberta, que foi um pouco o que aconteceu com a fábrica de fertilizantes do Paraná. Ela estava fechada, foi reaberta. Aí são processos mais simples. A reestatização do que foi de fato vendido, ela precisa ter uma negociação com quem comprou. E vamos lembrar que foram vendidas a preço de banana, que a gente denunciou na época. A refinaria da RLAM, por exemplo, a gente denunciou na época, né, ela foi vendida abaixo do preço do seguro dela, inclusive, se parasse aquela refinaria, o Estado ganhava mais do que o que foi na venda. E logo em seguida veio a questão do Bolsonaro com o colar de diamante que ele recebeu lá, enfim. Então, tem várias questões, sim, que a gente foi carimbando em cada processo de venda sobre abusos, ilegalidades, sobre crimes de lesa pátria que foram sendo feitos na entrega desses ativos e que agora pode ser usado para reverter essas privatizações. Só que precisa ter uma negociação com quem comprou. E aí que, às vezes, também, como foram vendidas muito baixo, tem uma certa insegurança interna na companhia por parte de alguns gestores que não vão conseguir recomprar pelo preço que foi vendido, porque foi vendido muito baixo, né? Agora também você não pode cair numa abusividade de quem está querendo vender. Então, essa questão ela tem sim sua complexidade, mas é possível sim. E isso que a Petrobras está fazendo, ela por si só já cria um contexto para a reestatização. Porque a política de preço de paridade de importação, eu coloquei aqui, ela foi necessária para as privatizações. Sem ela, não é tão atrativo ficar aqui no Brasil. Tanto que as empresas privadas no Amazonas não estavam nem refinando na refinaria que foi privatizada. Tem denúncias de refinarias que foram privatizadas que estão servindo de parque de estocagem. Vem o diesel, a gasolina de fora, estoca naquele tanque e só distribui. Tá? Isso é, inclusive, ilegal. Mas por que eles estão fazendo isso? Porque eles têm, às vezes, uma insegurança e não vê um objetivo tão claro de ser permanente como refinadores aqui no Brasil. E, às vezes, aqueles que estão refinando, dependendo do preço que está aqui no Brasil, se aqui no Brasil está mais baixo, eles estavam exportando os derivados. Tá? Então, isso também aumentava um pouquinho aí o nível de importação que a gente tem. Por isso, essa taxação dos impostos vem complementar. A Petrobras mudar a política de preço dela já torna um ambiente menos atrativo para as empresas privadas, que levam a uma facilidade na hora de negociação da recompra desses ativos, e isso sem praticar nada de ilegalidade dentro das regras de comércio. Enfim, não estamos falando de dumping ou política de preço ilegal, não. Estamos falando usar o seu potencial competitivo como uma empresa integrada que é. Tá? Junto com isso, se no ambiente nacional aquela empresa que está com uma refinaria privada aqui no Brasil julga que não é interessante ela vender aqui no Brasil, agora ela vai ter uma taxação na exportação aí de 50%. Então, torna menos atrativo essas empresas permanecerem, coisa que a gente estava tendo muita dificuldade na tentativa de negociação do preço das recompras. Estava sendo colocado preços muito altos também, pelo menos pelo que a gente escuta aí de zum, né? Que a gente não tem uma comprovação, uma formalização que a gente possa usar aqui para vocês. Aí eu, como sindicalista que sou, estou aqui dando informação do que a gente escuta aí nos corredores da companhia, mas que faz sentido pelo ambiente que está. Claro. Né? E essas políticas agora fazem sentido também conseguir desfazer isso.
Ô, Igor, só uma coisa Uhum. que eu acho importante a gente colocar, porque muitas pessoas, inclusive com a preocupação do meio ambiente, defendiam que não precisava reestatizar, não precisava voltar, não precisava explorar novos campos de produção. Agora, assim, quando a gente olha, sem querer, porque daí isso é outro podcast, É. mas a grosso modo, quando Aí a você gente vai abrir olha, uma porta aqui agora, é, Sibeli. a gente não tem, em curto prazo, uma substituição completa do combustível fóssil. O que a Uhum. gente pode ter, e a Petrobras está indo nesse sentido, de aumentar os combustíveis não fósseis na própria companhia, na composição dos combustíveis Claro. hoje. Então, isso tudo que a gente está defendendo aqui, em nada fere a transição energética justa, soberana e popular que a gente defende. Só é importante fazer esse registro, aí você pode chamar a gente de volta que a gente aprofunda esse debate. Aí é uma enormidade. Uma hora não vai dar. Gente, olha, eu tenho exatamente 3 minutos, 1 minuto e meio para cada uma. Vou pedir as considerações finais, mas eu queria deixar. Ju, o presidente Lula, ele falou sobre o subsídio, o governo federal subsidiou uma parte do aumento para que não chegasse na bomba, para que não chegasse até o trabalhador, e sugeriu que os estados fizessem o mesmo com o ICMS. O que significa exatamente, traduzindo isso para quem está nos escutando? Quero lembrar, como a Sibeli falou, a ação muito acertada do presidente Lula, que em nada se compara com o presidente Bolsonaro, porque há essa renúncia de receita, essa desoneração com compensação do imposto de exportação, porque não é justo, nem moralmente aceitável, que uma empresa se beneficie de um superlucro que não é resultado do seu investimento, do seu aumento de produtividade, mas tão somente do preço internacional. A questão dos estados é complexa, então eu acho que o governo ele vai precisar entrar, né, compensando essa desoneração, ela tem que ser curta, porque o governo federal tem capacidade de emissão de moeda, de endividamento público, os estados já têm uma estrutura fiscal muito precária, né? Eles sofreram muito com o Bolsonaro, com a desoneração do ICMS no ano de 2022. Então, acho que, de fato, além da resistência política, claro, a maioria dos governadores são governadores de oposição, tem essa situação delicada dos estados, né, desde a crise do Pacto Federativo nos anos 90 estarem vivendo sob um aperto constante. Mas acho que tem que seguir por aí, só encontrar medidas de compensação estadual. Legal. Sibeli, pedir suas considerações finais, eu tenho 1 minuto e meio, e também já deixar embutido uma pergunta para ti, por uma resposta bem rápida, por favor. O Brasil, hoje, tem algum risco de desabastecimento? Não. Desabastecimento não é um risco concreto para o Brasil, porque a gente importa em torno de 20%. O que a gente tem dependendo das medidas que forem tomadas, um risco de aumento de preço, mas que não vai se comparar ao que vai se ver fora. Agora, conforme a guerra ir se prolongando, a gente vai ver por conta de uma pressão internacional, por conta que a gente importa parte do petróleo que a gente usa, mas essas medidas que a própria Petrobras e o Estado brasileiro estão fazendo, elas estão amortecendo muito as oscilações internacionais e vão seguir amortecendo. Então, Maravilha. a gente tem uma possibilidade de aumento, mas não uma possibilidade, nada comparado ao que está sendo fora, e não há uma possibilidade de desabastecimento no Brasil. Legal. Sibeli, muitíssimo obrigado por nos atender. Ju, obrigado como sempre. Nos vemos em breve, espero. E é isso. Deixar para vocês então um convite amanhã, O Estrangeiro, que falará sobre os 50 anos do golpe militar na Argentina. E aqui fica o 3x4. Chegamos ao final desta edição especial para continuar
acompanhando a nossa cobertura sobre os principais fatos da agenda política brasileira e do mundo. Acesse brasildefato.com.br. E se você tem algo a dizer sobre o 3x4, daqui a pouco todo esse programa estará disponível no Spotify, mas você pode fazer comentários lá, como no YouTube. Leremos aqui no ar. O 3x4 ele é apresentado e roteirizado por mim, Igor Carvalho. Nossos comentaristas fixos são Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Genuíno e Valério Arcari. A direção e produção é de Camila Salmásio, a trilha sonora original de Alejandra Luciani, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira e Marina Ortega, a identidade visual é de Rafael Canoba e no Brasil de Fato, a coordenação de redes sociais é da Rafaela Cury, a coordenação de jornalismo é da Monize Ravena e Lucas Stanislau e a direção executiva é da Nina Fidelis. Até semana que vem. Você está ouvindo a Rádio Brasil de Fato. Olá, eu sou Carolina Bataguer, repórter no Brasil de Fato, e hoje aqui no BDF Entrevista